Bem-vindo ao reino da ficção científica. Lembre-se de curtir e se inscrever para não perder novas histórias. Aproveite a audição. Os alarmes ecoaram pelos corredores estéreis de Alpha 9, a prisão mais segura da galáxia. O coração de Anthony Stark batia forte enquanto ele corria pelo corredor. Seu corpo musculoso mal contido pelo macacão da prisão. Ele havia passado anos planejando cada detalhe de sua fuga. "Pare aí mesmo, Stark!" gritou um guarda apontando seu rifle laser para as costas de Anthony. Anthony sorriu, sem diminuir a velocidade. "Desculpe, amigo. Tenho um encontro com a liberdade." Com facilidade treinada, ele saltou sobre uma barreira de segurança. Seus reflexos aprimorados, uma lembrança dos seus dias como fuzileiro espacial de elite, lhe dando uma vantagem. O tiro do guarda errou, queimando a parede onde a cabeça de Anthony estivera um momento antes. Ao virar a esquina, Anthony viu seu alvo: as cápsulas de escape de emergência. Ele havia desativado os protocolos de bloqueio dias atrás, esperando o momento perfeito para agir. Agora, com o caos irrompendo ao seu redor, esse momento havia chegado. Anthony bateu a palma da mão no painel de ativação da cápsula. A porta se abriu com um chiado, e ele mergulhou para dentro, justo quando outra rajada de tiros laser explodiu atrás dele. A cápsula se fechou, e Anthony digitou a sequência de lançamento. "Adeus, otários", murmurou, um sorriso se espalhando em seu rosto, enquanto a cápsula se afastava de Alpha 9. Sua vitória foi de curta duração. Alarmes soaram dentro da pequena nave, alertando para uma falha crítica no sistema. Os olhos de Anthony se arregalaram ao perceber que os guardas haviam conseguido danificar a cápsula durante sua fuga. O sistema de navegação estava queimado, e ele estava voando pelo espaço sem maneira de controlar sua trajetória. "Bem, droga!" Anthony rosnou, prendendo-se enquanto a cápsula começava a tremer violentamente. Ele rangeu os dentes enquanto a nave entrava na atmosfera de um planeta desconhecido. Chamas lambendo a tela de visualização. A última coisa que viu antes do impacto foi um borrão de vegetação exuberante e verde. Anthony gemeu, sua cabeça latejando enquanto recobrava a consciência. Ele piscou, tentando focar em seu entorno, a cápsula. De alguma forma, ele havia sobrevivido à queda. Quando sua visão clareou, Anthony se viu encarando um par dos olhos mais cativantes que já havia visto. Eles eram de um tom hipnotizante de esmeralda, em um rosto de beleza impossível. E aquele rosto era verde. "Você é um anjo", Anthony murmurou, ainda atordoado pelo impacto. Uma risada melodiosa encheu o ar. "Eu não sei o que é um anjo, mas posso garantir que sou muito real." Anthony balançou a cabeça, dissipando a névoa de sua mente. Ele se concentrou na figura à sua frente. Uma mulher, sua pele de um vibrante tom de verde, com curvas que fariam uma deusa invejar. Ela usava roupas que pareciam ser feitas de algum tipo de folhas iridescentes, abraçando seu corpo nos lugares certos. "Sou Roxy", disse a beleza de pele verde, ajudando Anthony a se levantar. "E você é o primeiro humano que já vi pessoalmente. Qual é o seu nome estranho?" Anthony exibiu seu sorriso mais encantador, ignorando a dor em suas costelas. "Anthony Stark ao seu serviço." As bochechas de Roxy escureceram para um tom mais profundo de verde. Ela estava corando. "Oh, você é sempre tão direto. Só quando encontro mulheres bonitas em planetas estranhos após escapar por pouco da morte." Anthony brincou, fazendo uma careta ao tentar dar um passo. "Falando nisso, onde exatamente estou?" "Você está em Zen 3, Roxy explicou, apoiando o peso de Anthony enquanto se afastavam do local da queda. "Não é comum termos visitantes, especialmente aqueles que caem do céu. Você está em apuros." Anthony riu, embora tenha se transformado em uma careta de dor, o que entregou a aterrissagem dramática ou a boa aparência.
Roxy riu. O som como música para os ouvidos de Anthony. Ambos, na verdade. Vamos levá-lo a um lugar seguro. Você pode... Enquanto eles avançavam pela paisagem alienígena exuberante, Anthony não pôde deixar de se maravilhar com sua sorte. Claro, ele era um fugitivo em um mundo desconhecido. Mas tinha uma guia deslumbrante que parecia genuinamente interessada nele. As coisas poderiam ser pior. Então Roxy disse Anthony, seu charme natural entrando em ação apesar de seus ferimentos. Você costuma acolher criminosos espaciais perdidos, ou eu sou apenas especial? Roxy ergueu uma sobrancelha, seus lábios verdes se curvando em um sorriso. Criminoso espacial, isso soa emocionante e perigoso. Eu prefiro herói incompreendido. Anthony respondeu com uma piscadela. Mas prometo que sou apenas um perigo para aqueles que merecem e para minha própria saúde, aparentemente. Eles chegaram a uma estrutura que parecia ser uma moradia esculpida em uma enorme árvore bioluminescente. Toda a estrutura pulsava com um brilho suave e de outro mundo. Bem-vindo à minha casa, disse Roxy, ajudando Anthony a entrar. Não é muito, mas é seguro. E tem uma ótima vista das 3 luas. Anthony assobiou apreciativamente enquanto observava a arquitetura orgânica fluida. É lindo, assim como sua dona. O rubor de Roxy se aprofundou novamente. Você realmente é direto, não é? É assim que os humanos geralmente interagem. Apenas os encantadores, disse Anthony com um sorriso. Ele se acomodou em algo que parecia ser uma cadeira viva, maravilhando-se com a forma como ela se conformava ao seu corpo. Então, o que você quer saber sobre a Terra? Os olhos de Roxy se iluminaram de excitação. Tudo, mas especialmente como os humanos cortejam uns aos outros. Como são seus rituais de acasalamento. Anthony quase engasgou com o ar. Bem, isso é certamente pular direto para o fundo do poço. Normalmente, começamos com algo chamado encontro. Geralmente, jantar à luz de velas. Talvez um pouco de dança. Isso soa romântico, disse Roxy, inclinando-se mais perto. E então, o que acontece? Anthony sentiu seu pulso acelerar com a proximidade dela. Ele podia sentir algo como flores exóticas e frutas doces. Bem, isso depende de como o encontro vai. Às vezes é um beijo de boa noite, às vezes. Mas os olhos de Roxy se arregalaram. Mas como o quê? Digamos que envolve muitas lições práticas de biologia, disse Anthony com um sorriso travesso. Roxy bateu palmas, seu rosto inteiro se iluminando. Oh, eu adoro biologia. Talvez você pudesse me ensinar algum dia. Anthony não podia acreditar em sua sorte. Lá estava ele, um fugitivo em um mundo alienígena sendo abordado pela mulher mais bonita que já havia visto. Pele verde e tudo. Eu ficaria mais do que feliz em lhe dar uma educação completa, disse ele, sua voz baixa e rouca. Mas primeiro, provavelmente, devo explicar por que caí em seu planeta. É uma longa história. Roxy se acomodou ao lado dele, seu corpo irradiando um calor intoxicante. Tenho todo o tempo do mundo, Anthony. E sou uma aluna muito atenta. Enquanto Anthony começava a contar a história de sua prisão injusta e fuga ousada, não pôde deixar de sentir que sua sorte estava finalmente mudando. Claro, ele ainda era um homem procurado, preso em um mundo alienígena, mas com Roxy ao seu lado, de repente o futuro parecia muito mais brilhante e verde. Então lá estava eu, disse Anthony, gesticulando dramaticamente, cercado por guardas com apenas minha inteligência e boa aparência devastadora para me salvar. Roxy ouviu, encantada enquanto Anthony contava sua história, e enquanto o sol alienígena se punha lá fora lançando
a sala em um brilho etéreo suave, Anthony percebeu que talvez, apenas talvez, cair em Zen 3 foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Quando os primeiros raios dos 3 sóis de Zen 3 espreitaram pelas folhas bioluminescentes da casa na árvore de Roxy, Anthony se mexeu em sua cama improvisada. Ele fez uma careta, seu corpo ainda doendo da queda. Mas um sorriso brincava em seus lábios enquanto se lembrava de onde estava e com quem estava. "Bom dia, criminoso espacial", chamou a voz melodiosa de Roxy. Ela apareceu na porta, segurando o que parecia ser uma fruta roxa pulsante. "Eu trouxe café da manhã para você. É uma fruta gorego, muito boa para a cura." Anthony se sentou, olhando a fruta com cautela. "Obrigado, linda, mas não tenho certeza se meu estômago terrestre está pronto para a culinária alienígena ainda." O rosto de Roxy caiu. Oh, eu nem pensei nisso. "Desculpe, eu." "Ei, não se preocupe", Anthony interrompeu, exibindo seu sorriso mais encantador. Ele pegou a fruta e deu uma mordida, surpreso com seu sabor agradável e picante. Delicioso, quase tão doce quanto você." As bochechas de Roxy escureceram para um verde profundo. "Você realmente é incorrigível, não é?" "Parte do meu charme", respondeu Anthony, com uma piscadela. Enquanto comia, sua mente corria. Ele precisava começar a investigar a conspiração que o levou a Alpha 9, mas também não podia negar sua crescente atração por Roxy. "Então, há alguma chance de você me dar um tour pelo seu mundo? Pode me ajudar a descobrir meu próximo passo?" Os olhos de Roxy se iluminaram. "Eu adoraria. Mas primeiro, você prometeu me contar mais sobre os costumes da Terra, especialmente." "Especialmente?" Ela se inclinou, sua voz caindo para um sussurro. "Rituais de acasalamento." Anthony quase engasgou com sua fruta Gorbel. "Certo, isso. Bem, na Terra, geralmente começamos com algo chamado namoro. 2 pessoas que estão interessadas uma na outra saem e fazem a atividade juntas." Roxy perguntou, sua curiosidade evidente. "Oh, você sabe jantar, filmes, longas caminhadas na praia", disse Anthony, sua mente correndo por ideias que poderiam se traduzir em um mundo alienígena. "Diga, você tem praias aqui em Zen 3. Roxy assentiu entusiasmada. "Temos costas de cristal." "A areia muda de cor com as marés. Eu poderia levá-lo lá." "Parece perfeito", disse Anthony, levantando-se e se espreguiçando. "Conduza o caminho, linda." Enquanto eles avançavam pela paisagem alienígena exuberante, Anthony não pôde deixar de se maravilhar com a beleza ao seu redor, tanto do planeta quanto de sua guia. Roxy apontou várias plantas e criaturas. Sua empolgação contagiante. "Isso é uma mosca cintilante", disse ela, indicando uma criatura que parecia uma mistura entre uma borboleta e uma água-viva. Roxy corou novamente, mas seus olhos brilhavam com malícia. "Você sabe, em Zen 3, tal flerte descarado é considerado um prelúdio para o acasalamento." Anthony ergueu uma sobrancelha, um sorriso se espalhando em seu rosto. "É mesmo? E qual seria o próximo passo?" "Bem", disse Roxy, aproximando-se, tipicamente. "As partes interessadas se envolveriam em uma dança ritual para demonstrar sua compatibilidade física." "Dança, hein?" "Posso estar um pouco enferrujado, mas estou disposto a tentar." "Antes de continuar, por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar." O rosto de Roxy se iluminou. "Sério? Oh, isso vai ser tão divertido."
Antes que Anthony pudesse responder, Roxy pegou suas mãos e começou a se mover em uma série complexa de passos. Seu corpo se movia de maneiras que desafiavam a anatomia humana, sua pele verde brilhando sob a luz alienígena. Anthony tentou acompanhar, mas seus movimentos eram desajeitados em comparação. Ele tropeçou, quase caindo, mas Roxy o segurou com uma força surpreendente. "Desculpe", ele disse. "Sem fôlego. Acho que não sou feito para dançar alienígena." Roxy riu, o som como sinos tilintando. Tudo bem. É fofo ver você tentar. Agora me conte mais sobre como os humanos demonstram interesse uns nos outros." Enquanto continuavam a caminhar, Anthony contou a Roxy histórias dos rituais de cortejo da Terra, desde cantadas cafonas até grandes gestos românticos. Roxy ouviu com atenção cativada, ocasionalmente fazendo perguntas que faziam Anthony corar. "Então esse beijo", Roxy disse. Sua testa franzida de confusão. "Vocês pressionam suas bocas. Isso não parece muito higiênico." Anthony riu. "Confie em mim. Quando é com a pessoa certa, higiene é a última coisa em sua mente." Eles chegaram às praias de cristal que Roxy havia mencionado. A areia realmente mudava de cor, de um roxo profundo para um dourado cintilante, enquanto as ondas lambiam a costa. Anthony assobiou em apreciação. "Agora isso", ele disse, "seria um ótimo primeiro encontro." Roxy inclinou a cabeça. "Encontro. Ah, você quer dizer uma daquelas atividades de cortejo que você mencionou?" "Exatamente", Anthony disse. "Uma ideia se formando. Na verdade, por que não consideramos isso nosso primeiro encontro? Vou te mostrar como fazemos as coisas na Terra." Os olhos de Roxy se arregalaram de excitação. "Oh sim, por favor." Anthony passou as próximas horas dando a Roxy um curso intensivo em romance ao estilo da Terra. Eles caminharam ao longo da costa de mãos dadas. Ele mostrou a ela como pular pedras na água iridescente. Quando os sóis começaram a se pôr, pintando o céu com uma explosão de cores, Anthony puxou Roxy para perto. "Isso", ele disse suavemente, "é como terminamos um primeiro encontro perfeito na Terra." Ele se inclinou lentamente, dando a Roxy tempo para se afastar se quisesse, mas ela não o fez. Seus lábios se encontraram. E Anthony sentiu um choque de eletricidade percorrer seu corpo. Os lábios de Roxy eram mais macios do que ele imaginava, com um leve sabor de fruta exótica. Quando finalmente se separaram, os olhos de Roxy estavam arregalados de admiração. "Oh, meu Deus", ela suspirou. "Acho que gosto dos costumes da Terra." Anthony sorriu. "Espere até aprender sobre os segundos encontros." Enquanto voltavam para a casa de Roxy, a mente de Anthony voltou para a conspiração que o havia levado a Alpha 9. Ele precisava começar a investigar, mas estava relutante em envolver Roxy em algo perigoso. "Ei, Roxy", ele disse casualmente, "você não teria como acessar redes de notícias galácticas, teria? Preciso verificar algo." Roxy assentiu. "Claro. Temos um centro de informações comunitário no centro da vila. Posso te levar lá amanhã?" Anthony sentiu uma onda de esperança. Talvez ele pudesse finalmente começar a juntar as peças de quem o incriminou. E por quê? No dia seguinte, enquanto se dirigiam ao centro de informações, Anthony não pôde deixar de notar os olhares que recebiam dos outros habitantes de Zen 3. Alguns pareciam curiosos, outros cautelosos. "Não se importe com eles", Roxy disse, percebendo seu desconforto. "Não recebemos muitos forasteiros aqui. Eles simplesmente não estão acostumados a ver alguém tão rosa", Anthony riu. E eu achando que minha boa aparência estava causando alvoroço. No centro de informações, Anthony rapidamente começou a trabalhar.
procurando por qualquer notícia relacionada ao seu caso ou aos oficiais corruptos que suspeitava estarem por trás de sua incriminação. Roxy observava fascinada enquanto seus dedos voavam pela interface alienígena. Você é realmente bom nisso, ela comentou. Parte do meu charme, Anthony respondeu distraidamente. Seu foco na tela. De repente, seus olhos se arregalaram. Puta merda! O que foi? Roxy perguntou. Inclinando-se, Anthony apontou para um artigo de notícias. Isso é sobre um oficial de alto escalão do Conselho de Segurança Galáctica. Ele foi acusado de corrupção e ligações com sindicatos do crime interestelar. Isso pode ser a brecha que eu preciso. Enquanto Anthony se aprofundava no artigo, juntando conexões, ele não percebeu a comoção do lado de fora do centro de informações. Só quando Roxy puxou urgentemente seu braço que ele olhou para cima. Anthony, ela disse. Sua voz tensa de medo. Acho que temos um problema. Anthony seguiu seu olhar até a janela. Seu coração afundou. Do lado de fora, um grupo de indivíduos fortemente armados em armaduras pretas elegantes se aproximava do centro de informações. Eles não pareciam nada com a polícia local. Caçadores de recompensas, Anthony rosnou. Parece que meu passado me alcançou. Os olhos de Roxy se arregalaram de medo. O que fazemos? A mente de Anthony correu. Ele estava tão perto de descobrir a verdade, mas agora sua presença estava colocando Roxy e toda a sua vila em perigo. Ele tomou uma decisão em um instante. Nós corremos, ele disse, pegando a mão de Roxy. Sinto muito. Mas preciso sair daqui. Não posso colocar você ou seu povo em perigo. Enquanto escapavam pela parte de trás do centro de informações, o coração de Anthony batia forte. Ele havia encontrado uma peça crucial de evidência. Mas a que custo? E como ele poderia proteger Roxy enquanto continuava sua investigação? A perseguição estava em andamento. E Anthony sabia que as próximas horas determinariam não apenas seu destino, mas possivelmente o destino de toda a galáxia. E em algum lugar no fundo de sua mente, uma pequena voz se perguntava se ele algum dia teria aquele segundo encontro com Roxy. O coração de Anthony disparou, enquanto ele e Roxy corriam pelas ruas sinuosas da Vila Zen 3, onde botas pesadas e ordens gritadas ecoando atrás deles, se aproximando a cada momento que passava. Por aqui, Roxy sussurrou, puxando Anthony para um beco estreito. Eles se pressionaram contra as paredes bioluminescentes, prendendo a respiração enquanto um grupo de caçadores de recompensas passava trovejando. E isso foi por pouco. Anthony sussurrou, seus olhos fixos no rosto de Roxy. Mesmo na luz fraca, sua pele verde parecia brilhar com uma beleza de outro mundo. Sinto muito por ter te metido nessa confusão. Os lábios de Roxy se curvaram em um sorriso travesso. Você está brincando. Isso é a coisa mais emocionante que tive em anos. Além disso, ela acrescentou, sua voz caindo para um sussurro rouco. O perigo pode ser bastante estimulante. Anthony sentiu seu pulso acelerar. E não apenas pela adrenalina da perseguição. Você é cheia de surpresas, não é? Você não faz ideia. Roxy respondeu com uma piscadela. Ela espiou para fora do beco, seus olhos vasculhando a rua. Acho que a costa está limpa. Devemos ir para as cavernas de cristal. Elas fornecerão cobertura e podem despistar qualquer dispositivo de rastreamento. Enquanto corriam em direção aos arredores ele precisava encontrar uma maneira de limpar seu nome e expor a corrupção no Conselho de Segurança Galáctica. Mas primeiro, eles tinham que despistar seus perseguidores.
As cavernas de cristal surgiram diante deles, suas superfícies facetadas refratando a luz alienígena em uma exibição deslumbrante. Enquanto entravam nas cavernas labirínticas, Anthony maravilhou-se com a beleza ao seu redor. É incrível. Ele respirou, sua voz ecoando nas paredes cristalinas. Roxy sorriu com orgulho. É uma das maravilhas naturais de Zen 3. Os cristais também têm algumas propriedades únicas. Antes que Anthony pudesse perguntar o que ela queria dizer, o som de passos se aproximando ecoou pelas cavernas. Os olhos de Roxy se arregalaram de alarme. Eles estão... Anthony olhou freneticamente ao redor, mas não havia onde se esconder na caverna aberta. Não há cobertura. Somos alvos fáceis. Um sorriso astuto se espalhou pelo rosto de Roxy. Não necessariamente. Lembra quando eu disse que os cristais tinham propriedades únicas? Veja isso. Para a surpresa de Anthony, a pele de Roxy começou a brilhar e mudar de cor, combinando perfeitamente com as paredes cristalinas atrás dela. Em segundos, ela havia praticamente desaparecido. Apenas o contorno mais tênue era visível, se você soubesse exatamente onde olhar. Puta merda, Anthony respirou. Você pode se camuflar. A voz desencarnada de Roxy veio de um lugar aparentemente nenhum. Todos os nativos de Zen 3 podem. É uma adaptação evolutiva. Agora fique absolutamente imóvel. Anthony sentiu uma sensação de formigamento se espalhar por sua pele. Ele olhou para baixo e viu seu próprio corpo assumindo a aparência dos cristais ao redor. Eu posso mudar sua cor também, Roxy explicou. Mas você precisa ficar absolutamente imóvel. Qualquer movimento interromperá o efeito. Eles congelaram no lugar, justo quando um grupo de caçadores de recompensas entrou na caverna. Anthony prendeu a respiração, observando enquanto os homens armados vasculhavam a área com dispositivos de varredura de alta tecnologia. Nenhum sinal deles, um dos caçadores rosnou. Esses malditos cristais estão interferindo em nosso equipamento. Continuem procurando, outro ordenou. Eles não podem ter ido longe. Enquanto os caçadores se moviam mais profundamente nas cavernas, Anthony soltou um suspiro de alívio. Isso foi incrível, ele sussurrou. Você é incrível, Roxy. Ele sentiu uma mão quente deslizar na sua. Você não é tão ruim assim para um criminoso espacial. Roxy provocou. Agora vamos sair daqui enquanto podemos. Enquanto saíam das cavernas, a mente de Anthony voltou para a conspiração. Eu preciso encontrar uma maneira de transmitir as informações que encontrei para as autoridades certas, ele ponderou. Mas não posso arriscar usar nenhum canal oficial. Provavelmente estão todos comprometidos. O rosto de Roxy se iluminou. Eu posso ter uma ideia. Há uma antiga matriz de comunicações no outro lado do planeta. Está abandonada há anos, mas se conseguirmos fazê-la funcionar, podemos enviar uma mensagem segura e não rastreável. Anthony sorriu. Roxy? Você é um gênio. Lidere o caminho. Sua jornada até a matriz de comunicações foi repleta de encontros próximos e fugas estreitas. Ao longo do caminho, Anthony contou a Roxy os detalhes da conspiração que havia descoberto. Então, esse membro do Conselho de Segurança Galáctica, Darius Vex, ele tem trabalhado com sindicatos do crime interestelar? Roxy perguntou enquanto caminhavam por uma densa floresta alienígena. Anthony assentiu sombriamente. Exatamente. Exatamente. Ele tem aceitado subornos para fechar os olhos em grandes operações de contrabando. Quando eu tropecei em evidências de sua corrupção, ele me incriminou para me silenciar. Os olhos de Roxy se estreitaram. Isso é terrível, precisamos expô-lo. Esse é o plano, Anthony respondeu. Se conseguirmos enviar essa mensagem, deve desencadear uma investigação completa. Mas precisamos ser cuidadosos. Vex tem muitos amigos poderosos,
Como se em resposta, o som de motores rugiu acima. Uma nave preta elegante desceu através do dossel, levantando um redemoinho de detritos. Parece que Vex enviou seu esquadrão pessoal de capangas, Anthony Rosnow. Corram! Eles correram pela vegetação rasteira, desviando de disparos de energia que queimavam a flora alienígena ao redor deles. O treinamento militar de Anthony entrou em ação enquanto ele se esquivava e se abaixava, puxando Roxy junto com ele. O conjunto está logo à frente. Roxy gritou por cima do caos. Estamos quase lá! Eles irromperam em uma clareira enorme e dilapidada matriz de comunicações surgindo diante dele. O coração de Anthony disparou ao ver aquilo, mas sua euforia durou pouco. Uma dúzia de mercenários armados estava entre eles e seu objetivo. Armas apontadas para a dupla. Fim da linha, Stark! Uma voz rouca chamou. Um homem alto e marcado por cicatrizes avançou. Um sorriso cruel distorcendo suas feições, Vex manda lembranças. A mente de Anthony correu, procurando uma saída. Ele olhou para Roxy. Desespero nos olhos. Para sua surpresa, ela parecia... Confie em mim, Roxy sussurrou apertando sua mão. Eu cuido disso. Antes que Anthony pudesse responder, Roxy avançou, balançando os quadris sedutoramente. Ela piscou para os mercenários. Sua voz um ronronar sedutor. Rapazes, não há necessidade de violência. E tal conversarmos como seres civilizados. O líder marcado zombou, mas Anthony notou que vários de seus homens abaixaram ligeiramente as armas, encantados pela beleza exótica de Roxy. O que há para conversar, garota verde? O líder rosnou. Os lábios de Roxy se curvaram em um sorriso tímido. Oh, tenho certeza de que podemos encontrar algo interessante para discutir. Na verdade, adoraria mostrar a vocês uma saudação especial de Zen 3. É bastante íntima. Ela caminhou em direção ao grupo, sua pele verde brilhando à luz alienígena do sol. Anthony observou, tenso e confuso, enquanto Roxy alcançava os mercenários. De repente, Roxy exalou fortemente, liberando uma nuvem de pólen iridescente e cintilante. Os mercenários recuaram, tossindo e engasgando, enquanto o gás se ia dado na feito. Em segundos, eles estavam cambaleando. Olhos vidrados. Caramba, Anthony respirou, olhando para Roxy com admiração enquanto ela corria de volta para ele. O que você acabou de fazer? Roxy piscou. Um brilho travesso nos... Eu te disse que estava cheia de surpresas. Anthony balançou a cabeça, sorrindo apesar do perigo. Lembre-me de nunca ficar do seu lado ruim. E agora, Roxy disse, agarrando sua mão. Nós corremos... O efeito não vai durar muito. Eles correram em direção à matriz de comunicações, deixando os mercenários atordoados para trás. Enquanto corriam, Anthony não pôde deixar de se maravilhar com a incrível mulher ao seu lado, imaginando que outras surpresas ela poderia ter guardadas. Quase lá, ele murmurou, suor escorrendo em sua testa. Apenas mais alguns segundos, um disparo de energia queimou o console a centímetros da mão de Anthony. Ele se virou para ver o próprio Darius Vex parado na borda da clareira, flanqueado por um novo grupo de mercenários. Devo admitir, estou impressionado. Ark Vex arrastou as palavras, suas feições aristocráticas torcidas em um sorriso de escárnio. Você nos levou a uma bela perseguição. Mas termina aqui. Anthony se colocou na frente de Roxy. Sua corrupção será exposta. Vex riu, um som frio e sem alegria.
Anthony se virou para ver dezenas de nativos de Zen 3 emergindo da floresta, liderados pelos anciãos da aldeia. Mas talvez o testemunho de um planeta inteiro possa ter algum peso. O rosto de Vex empalideceu ao perceber que estava cercado. Os mercenários, em menor número e superados pelas habilidades naturais dos nativos de Zen 3, rapidamente se renderam. No rescaldo, enquanto pacificadores galácticos chegavam para levar Vex sob custódia, Anthony se encontrou sozinho com Roxy na borda da clareira. Então ele disse, um toque de certeza na voz: "Acho que é isso. Meu nome está limpo. Os bandidos foram pegos. Final feliz." "Certo." Roxy se aproximou, seus olhos verdes brilhando com malícia e algo mais profundo. "Não é exatamente", ela murmurou. "Acredito que você ainda me deve aquele segundo encontro." E ela acrescentou, sua voz caindo para um sussurro sedutor: "Ainda estou muito interessada naquelas lições práticas de biologia terrestre que você prometeu." Anthony sentiu seu coração disparar enquanto puxava Roxy para perto. "Bem, longe de mim decepcionar uma aluna tão ansiosa", ele disse com um sorriso. Enquanto seus lábios se encontravam em um beijo apaixonado, o sol se pondo atrás deles em um tumulto de cores alienígenas. Anthony sabia que sua maior aventura estava apenas começando. O fim, ou talvez apenas o começo de uma nova jornada para Anthony e Roxy.